Bom, queridos, boa noite. É alegria, privilégio, poder estar compartilhando do Evangelho. A gente está dando continuidade à nossa série de pregações, uns aos outros. E essa noite eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Gálatas capítulo 5. Nós leremos os versículos 13, 14 e 15. Peço aos irmãos que se coloquem de pé para que a gente possa fazer a leitura. Gálatas 5, versículos de 13 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Jesus amado, nós louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor é digno, Deus, de louvor, é digno da nossa adoração. E, Deus Santo, nós estamos aqui reunidos, Pai, com a santa expectativa de ouvir a Tua voz, Deus. Deus, não faz sentido, Deus, uma reunião como essa, se o motivo do encontro, Deus, seja para ouvir a exposição de sabedoria humana, Deus, daquilo que o nosso intelecto é capaz de apreender. Mas nós te suplicamos, Jesus, que nessa noite Teu Santo Espírito possa falar conosco de forma especial, que a Tua igreja seja edificada, Deus, para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Deus amado, em nome de Jesus Cristo nós choramos, Deus. Amém, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, para iniciar a nossa meditação, eu gostaria de fazer o uso de uma expressão que às vezes a gente se vale dela para poder falar sobre o estudo de teologia. A gente fala sobre ter uma visão da floresta e depois analisar a árvore, de forma específica. Então, quando eu digo ter uma visão da floresta, é para a gente entender de forma geral qual é a mensagem da epístola de Paulo aos Gálatas. Então, Paulo, em linhas gerais, quando ele escreve aos Gálatas, a intenção é combater um movimento judaizante que estava acontecendo entre os Gálatas. Então, o que estava ocorrendo? Algumas pessoas, alguns judeus que tinham se convertido ao cristianismo, procuravam levantar a ideia de que só o sacrifício de Cristo não era suficiente, era necessário que fosse mantida algumas práticas da lei, era necessário que fosse mantida a circuncisão especificamente, era nessa tecla que eles batiam. Então, eles começam a levantar essa questão no meio da congregação. E é interessante, quando a gente olha as palavras de Paulo no versículo 12, um versículo anterior ao que a gente leu, Paulo ele diz que melhor seria que as pessoas que estão preconizando, estão dizendo que é necessária a circuncisão, melhor seria que elas se castrassem. Ao invés delas preconizarem que fosse retirado o prepúcio dos homens, que tirasse a pele do membro, do pênis dos homens, que era a marca do sinal da aliança com Deus, era melhor que elas se castrassem. Então, a gente percebe que o discurso de Paulo é muito duro. E isso nos chama a atenção, porque se a gente olha para as palavras de Paulo, por exemplo, em Timóteo, quando ele se refere à pregação do Evangelho, ele fala de si mesmo como sendo o principal dos pecadores. Então, ele está levando uma mensagem inclusiva, mostrando que tem esperança para todo mundo. Mas, ao falar da circuncisão, ele é muito duro. Talvez um judeu daqueles dias, com um olhar um pouco mais benevolente, ele pudesse falar assim: poxa, mas
nós sempre nos circuncidamos, né? Que mal teria a gente continuar preconizando para o pessoal, né, circuncidar também, né, manter essa tradição. Só que Paulo, ele não admite isso de forma alguma. Ele é extremamente duro. Então é necessário a gente se perguntar por que Paulo é tão incisivo ao falar sobre isso? Por que ele é tão duro ao combater a manutenção dessa prática? Então, a manutenção da circuncisão, para poder marcar aqueles que estariam aliançados com Deus, aqueles que seriam parte do povo de Deus, aqueles que estariam pactuados com Deus, se colocaria em pé de igualdade a própria crucificação de Cristo. Era como se a cruz, o sangue de Jesus Cristo não fosse suficiente. Então, paralelamente a isso, era necessário que algumas outras práticas fossem mantidas. Então, Paulo ele é extremamente agressivo para falar sobre isso. Ele fala assim, gente, se vocês fizerem isso, se vocês mantiverem a circuncisão, se vocês continuarem dizendo que é necessário a gente guardar no nosso calendário as festas, se é necessário a gente continuar guardando as leis dietéticas, aquilo que pode comer, aquilo que não pode comer, se a gente continuar circuncidando os machos do nosso povo, os homens do nosso povo, significa que nós não cremos que a cruz de Cristo é suficiente para nos purificar de todo pecado. Então, por isso, Paulo é tão duro para poder combater essas práticas judaizantes. E logo em seguida, né, aí vem o texto que a gente começa, que a gente fez a leitura, ele diz o seguinte, olha só, nós, né, vocês foram chamados para a liberdade. Vocês foram chamados para a liberdade. Quando a gente ouve o apóstolo Paulo falando sobre isso, né, por inferência a gente pode dizer, bom, nós fomos chamados para a liberdade, né, do pecado, liberdade, né, do diabo, liberdade do nosso próprio coração caído. Então, por inferência, a gente pode, né, associar todas essas coisas. Mas aqui, a questão central era a lei. Então, vocês foram chamados para a liberdade da lei. Então, é nessa tecla que Paulo está batendo. Porque se ele está dizendo que nós fomos chamados para a liberdade, que os Gálatas foram chamados para a liberdade, é necessário que a gente pressuponha a existência de um cativeiro, de uma prisão, algo que mantinha as pessoas aprisionadas. A lei. E o que era a lei? A lei, né, aqueles que estão mais familiarizados, né, com a leitura bíblica, essa série, né, de recomendações, né, desde o Antigo Testamento, os 10 mandamentos, as leis em relação àquilo que se comia, em relação às festas, ao calendário de festas. Então, era uma série de regras que eram destinadas ao povo judeu para que eles pudessem estar aliançados com o Senhor, mostrando que estavam em obediência ao Senhor. Então, tudo isso era lei. Só que algumas pessoas criam que conseguiam cumprir a lei. Alguns religiosos acreditavam que conseguiam cumprir a lei. Só que quando a gente olha no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus falando das bem-aventuranças, e ele dá a correta interpretação da lei, né, ele diz o seguinte, bom, vocês leram lá no Antigo Testamento que a gente não podia matar, vocês não podem matar. Só que eu vos digo que aquele que se irar contra o seu irmão, já pecou. Aquele que odiar o seu irmão, aquele que chamar seu irmão de tolo, deve ir para o tribunal. Aquele, vocês leram lá no Antigo Testamento, na lei, que vocês não poderiam adulterar. Então, o religioso daqueles dias acreditava firmemente que se ele não se deitasse com uma outra mulher, então ele não estava adulterando. Só que Cristo diz o seguinte, né, conhecedor da natureza humana, sabendo que o homem é facilmente apreendido por aquilo que ele vê, facilmente seduzido pelos olhos, ele diz o seguinte, aquele que tão somente olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou no seu coração. Então a coisa começa a ficar um pouco mais apertada do que os religiosos acreditavam que podia ser a lei. Só que, ainda assim, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente percebe que existia um grupo de pessoas que criam, que acreditavam que podiam cumprir a lei. Só que quando a gente começa a analisar seriamente aquilo que está sendo falado, obrigadão, Bruno. Quando a gente começa a analisar seriamente aquilo que está sendo falado, a gente percebe, é impossível cumprir a lei. É impossível que a lei seja cumprida por um mortal.
É aquela coisa, aí você começa a pensar assim, mas qual o sentido de Deus preconizar uma lei que ninguém consegue cumprir? Fica aquela sensação, sabe, quando você... Parece que Deus está brincando com o homem, parece que é algo... Imagine aquele brinquedo que você ganha, que você não tem a menor ideia de como usar, que você não consegue utilizar. Para mim, quando eu pensei nisso, me veio a lembrança daquele cubo mágico, sabe, aquele negócio que tem... Cada lado tem uma cor. Aí uma vez me deram aquilo, eu não conseguia, né, encaixar as cores do mesmo lado. Né? Aí, de repente, você vai falar assim, não, mas, Eduardo, eu consegui, eu não quero ouvir teu testemunho, que você vai me fazer eu me sentir pior, entendeu? Então, eu prefiro que você não me diga isso. Mas é aquela coisa de que você não conseguir cumprir, não consegue fazer. Ou então, o videogame, né? Eu parei na época do Atari, que era só, né, um negócio assim, um botão. No outro dia eu fui brincar com meu sobrinho, são 10 botões, divide a tela no meio, cada um enxerga. Então, para mim, não faz sentido um brinquedo como esse. Né? Eu não consigo. Né? Só que a lei de Deus... a impossibilidade de ser cumprida não é que Deus é um Deus sádico, que está dos céus, né, preconizando uma lei que ninguém consegue cumprir simplesmente para poder ver a nossa aflição. Não é isso. É necessário que a gente traga à nossa memória quem é Deus. Quem é Deus? Para a gente começar a pensar sobre isso, vamos pensar que, nas nossas relações humanas, nós entendemos que é necessário que haja uma gradação na penalidade quando uma ofensa é cometida. Né? Vamos supor, né, o André ele acha que, né, eu não deveria estar ocupando o púlpito nesse momento, de repente se levanta e está com um sapato ali e me acerta. Né? Então, eu ia ficar chateado com ele, ia atrapalhar o culto. Dependendo do tamanho do sapato e da intensidade, né, eu ia poder continuar ou não a mensagem, mas talvez não passasse disso. Só que há pouco mais de 10 anos atrás, né, um jornalista iraquiano ele se levantou e atacou um sapato no presidente americano. Como resultado, esse jornalista ele foi condenado a 3 anos de prisão, porque as leis daquele país, né, diziam que um atentado contra um chefe de Estado era crime. Era um crime. Então, ele deveria pagar por aquilo. Então, a gente vai do atrapalhar o culto a 3 anos de prisão. Então, a gente percebe que o mesmo ato ele pode ter diferentes consequências dependendo da pessoa contra a qual aquela ofensa foi cometida. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pensar que você pudesse participar do VAR para analisar uma determinada cena. Sabe o que é VAR? De repente, né, as mulheres não estão muito familiarizadas, né, que não acompanham muito futebol. O VAR é um recurso que está sendo utilizado hoje, que quando tem, né, algum lance que gera dúvida, gera polêmica, todo mundo analisa, né, na tela, o juiz, né, já faz o sinal, todo mundo vai lá no monitor, analisa. Os invejosos vão dizer que foi a maior contratação do Flamengo esse ano, né, foi o VAR, mas isso é inveja, né, que a gente percebe que é incontestável a supremacia rubro-negra, né? Mas imaginem que você pudesse, né? Gente, vamos parar de murmurar. Mas imaginem que você pudesse participar do VAR, você pudesse, né, analisar o VAR para analisar a seguinte cena. Vamos supor que você é chamado para poder analisar a criação do universo. Você se senta numa cadeira e você viaja alguns milhares de anos atrás, e você está num lugar que é extremamente escuro. Trevas. Não trevas igual da semana passada, que faltou a luz e a gente ficou aqui batendo papo. Né? Mas trevas como, certa vez eu escutei a história de um engenheiro que trabalhava com mineração, e ele falava que descia num elevador que tinha um espaço para uma pessoa, e ele falava que ele não conseguia ver a própria mão diante dos seus olhos, sem o auxílio, né, da lanterna, da luminária que ele usava no capacete. Ele dizia que, à medida que ele ia descendo, dava um pavor, né, o medo de perder a lanterna, que ele falou assim, as trevas eram uma escuridão tão densa que é quase palpável.
Então, imagine que você pudesse ocupar esse VAR, você pudesse ser transportado nessa cadeira e você fosse posto nas trevas com essa intensidade. Só que a sua cadeira ela não está posta sobre nada, porque não tem chão, não tem terra, não tem lugar. Você está suspenso nas trevas. E, de repente, num determinado momento, onde você não tem paredes na tua sala do VAR, porque as paredes são a infinitude do universo, então você está suspenso e, de repente, uma voz ecoa no meio do nada e diz, haja luz. E as moléculas, de repente, elas se juntam, se aglomeram, formando uma bola de fogo que a gente convencionou chamar de Sol, e tudo isso começa a ganhar forma diante dos seus olhos. E, de repente, Deus começa a falar, haja terra, haja água, e, de repente, Deus começa a colocar seres marinhos imensos no mar, como se estivesse colocando peixes beta dentro do oceano, peixes beta dentro de um aquário, e as coisas começam a ganhar forma pela força do poder de um ser celestial. Um ser que é a origem de si mesmo, um ser autoexistente. E ele começa a pontilhar o céu de estrelas, ele começa a fazer com que os planetas girem cada um na sua órbita. E ele começa a organizar todo o universo, aquilo que antes era sem forma, tudo isso começa a ganhar forma, tudo isso começa a ganhar um jeito diante dos teus olhos. E, de repente, as coisas, nascendo bananeira, nascendo mangueira, e a gente está aqui e está olhando o mar, e as ondas muito impetuosas, e de repente ele se vira para o mar e diz, como está escrito lá em Jó, você vem até aqui, daqui você não vai mais passar. E ele diz para o mar, coloca limite no mar. E você começa a assistir tudo isso na sua cadeirinha do VAR. E de repente ele olha para você. E você se dá conta que você é um ser que inveja, um ser que cobiça, um ser briguento, um ser por vezes maledicente. Sabe qual vai ser a tua sensação? A tua sensação vai ser de Isaías, Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí você vai entender que o tamanho do teu pecado, ele foi cometido contra um ser infinitamente santo, que a palavra santo só faz sentido, só encontra valor semântico em Deus. A palavra verdade só encontra sentido em Deus. Então, tudo isso só encontra sentido porque Ele existe. Então, é contra esse ser que a gente peca, contra esse ser que nós pecamos. Então, o problema não é contra a lei. O problema não é com a lei, o problema é com a gente. A impossibilidade de cumprir a lei não é que ela é impossível de ser cumprida, ela é impossível de ser cumprida por pecadores. Esse é o problema. Então, quando a gente para e começa a pensar sobre isso, a gente começa a entender, bom, então eu tenho um problema, porque eu estou num mundo de um Deus santo e eu peco frequentemente contra um Deus santo. Aí os religiosos daqueles dias dizem, ok, eu posso cumprir a lei. Só que as pessoas que entenderam o recado falam assim, olha só, eu não tenho como cumprir a lei. Eu não tenho como cumprir a lei. Por isso que os pecadores, nos dias de Cristo, eles foram o principal alvo, aqueles que se viam como não merecedores da graça, eles foram o principal alvo de Jesus, porque eles agiam semelhantemente à atitude que eu tenho quando eu pego o cubo mágico, quando eu pego o PlayStation, que eu chego assim, gente, eu não tenho como fazer isso, Só que eles largaram de lado a ideia de Deus, a esperança de se relacionar com o Senhor. Só que Cristo diz, eu vim justamente para os doentes, para aqueles que aqueles que já entenderam que eu não tenho como cumprir a lei. Então, a gente começa a perceber que a lei ela é necessária para que a gente entenda que nós precisamos de um Salvador. E é maravilhoso, porque quando a gente olha para João, e ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, a gente entende que Jesus Cristo ele está prometendo uma liberdade genuína, uma liberdade verdadeira.
uma liberdade que ninguém mais pode prometer, porque o homem, ainda que ele não conheça o Evangelho, não conheça a história da cruz, não conheça a história da salvação, o homem carrega no seu coração a necessidade que ele tem de um Messias, de um Salvador, de se reconciliar com Deus, de se reconciliar com a divindade. Se a gente olhar para várias comunidades tribais, a gente percebe que existe essa ideia do sacrifício, de matar um animal para poder aplacar a ira divina. Esse conceito está gravado no coração humano. Ele sabe que ele precisa satisfazer uma dívida. Mas Cristo diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele está escrevendo para uma comunidade que está atravessando, né, o seguinte problema. Existem aqueles que estão querendo usar da lei para poder subjugar a outros, aqueles que estão querendo utilizar da lei para poder manipular consciências, porque é um ambiente propício para que isso aconteça. Quando um lugar como esse, a gente fazer uso de um livro sagrado e começar a falar para pessoas, né, o que elas devem fazer, o que não devem fazer, regras que elas precisam cumprir, pessoas que estão com o coração aberto, estão quebradas, estão com o coração quebrantado, procurando uma palavra de esperança. Então, um ambiente como esse acaba sendo um ambiente propício para esse tipo de coisa, para uma pessoa mal intencionada com um livro sagrado. Por isso que Paulo ele é muito duro com esse discurso. Por outro lado, existem pessoas que vieram de uma tradição um tanto quanto complicada, eram gentios, aqueles que vinham de uma tradição pagã, que tinham rituais pagãos, pessoas que, por vezes, né, entre as práticas cultuais do seu tempo, existiam orgias religiosas, comer comidas consagradas a ídolos. Então, tudo isso estava no histórico de algumas religiões pagãs. Então, Paulo está falando para dois grupos. Se de um lado existem essas pessoas, né, que estão querendo botar o peso da lei de volta, por outro, existe um pessoal, né, que está dizendo, bom, Cristo morreu pelos nossos pecados, então a gente pode continuar vivendo tranquilo, né, porque, afinal de contas, nossos pecados estão perdoados. Em Romanos, Paulo fala um pouquinho sobre isso, né? Romanos 6, ele diz, né, bom, se Cristo morreu pelos nossos pecados, né, que diremos, pois? A gente vai dizer, então, vamos pecar mais para que a graça do Senhor continue sendo abundante? Né? Vamos enfiar, né, o pé na jaca, como, né, a gente diz popularmente, já que, né, Cristo nos perdoou mesmo, cada vez que a gente peca, a graça é manifesta, então vamos pecar mais para que haja mais graça ainda sobre a nossa vida. Né? Então, você vê como é que a gente é pecador. A gente consegue transformar o sacrifício de Cristo, né, em ocasião para o pecado. Então, Paulo fala assim, gente, não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne. A ideia de nós entendermos que Cristo, de forma unilateral, né, só Ele fez o trabalho, só Ele operou a obra, o fato de Cristo ter realizado uma obra que cobre o nosso pecado, isso não é motivo para que a gente possa pecar à vontade. Será que o martelo do cravo nas mãos de Cristo serve como música para o sono da igreja, para que a gente possa, né, ninar até a segunda vinda de Cristo? A gente saber que Cristo foi crucificado, que pagou um preço de sangue? Se assim fosse, não faria sentido. Várias recomendações falando sobre a busca por santidade, a busca por um viver santo, o temor do Senhor. Orientações como essas não fariam o menor sentido se nós pudéssemos viver sem levar em consideração o sacrifício que Cristo fez na cruz. Existe um filme bastante conhecido chamado A Fantástica Fábrica de Chocolate. Ele foi
se eu não me engano, acho que a primeira versão dele, né, era um livro, né, acho que a primeira obra cinematográfica acho que foi em 61, só que tem uma versão mais recente, né, com o Johnny Depp. Então, é um filme que, enquanto eu preparava a mensagem, ele me veio à mente. Porque, eu não sei, todos assistiram já esse filme? A Fantástica Fábrica de Chocolate? Num determinado momento, né, o personagem central da história, né, que é o personagem central da narrativa, um menino muito pobre, né, vive numa casa, né, muito danificada, muito destruída. Na casa dele moram ele, o pai, a mãe, os avós paternos e os avós maternos. E é um negócio engraçado que os avós paternos e maternos eles vivem numa cama de casal, os 4 deitados juntos. Né, ficam os velhinhos o dia inteiro, né, cobertos ali, o tempo todo eles estão ali, comendo, bebendo água, enfim. E aquele menino, uma vez por ano, no dia do aniversário dele, ele ganha uma barra de chocolate Wonka, que é o chocolate. Né? Então, ele ganha aquela barrinha de chocolate sempre no dia do aniversário dele. E ele pega o chocolate e ele dá um pedacinho para cada membro da família. Então, sempre se cerca de expectativa no dia do aniversário dele. Então, num sorteio, né, o inusitado, ele é contemplado para poder conhecer a fábrica de chocolate, juntamente com várias outras crianças, né, com um grupo de crianças, e cada uma acompanhada do seu responsável. E quando eles entram na fábrica, a fábrica é um negócio meio mágico, né? Então, tem rio de chocolate, cachoeira de chocolate, tem plantas, né, de doces, enfim. Então, eles podem comer de tudo, eles podem, né, participar de tudo, podem fazer tudo dentro da fábrica. Só que o menino, mesmo de origem tão humilde, tão simples, tão modesta, ele fica com um olhar contemplativo para tudo, né, se maravilhando com as coisas que foram feitas, e pega um pedacinho de chocolate e prova, e pega um golinho do rio de chocolate que está passando, experimenta. E as demais crianças, que são completamente sem limites, iracundas, sem freios, elas começam a fazer, né, os maiores absurdos e elas vão se dando mal ao longo da história. Então, é como se Cristo ele nos introduzisse nessa fábrica de chocolate, só que o Espírito Santo faz com que a gente entenda que é necessário ter temperança. A gente pode se maravilhar, experimentar de coisas fantásticas na nossa caminhada, na nossa experiência humana de existência, mas de tudo fazendo com domínio próprio, com temperança, com sobriedade. É interessante a gente pensar sobre isso, porque às vezes, né, no contexto evangélico, né, hoje não, hoje menos, mas há tempos atrás existia assim, uma coisa de demonizar algumas coisas. Não, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Né? Então, era um temor. Eu tive um professor no seminário que ele brincava, né, que até as músicas falavam, né, cuidado mãozinha onde toca, cuidado olhinho que vê, não sei o quê. E ele brincava, ele falava assim, não, uma oração, uma canção opressora, que você é criança, você fica imaginando aquele olhão imenso do céu, né, te vendo, e você com medo de tocar em tudo, né, como se fosse num Big Brother. Mas, na verdade, tudo Deus criou para nós que somos seus filhos. Então, o problema não são das coisas criadas, é a forma como nós nos relacionamos com elas. Se nós passamos a tratá-las como ídolos. Então, Paulo diz o seguinte, olha só, a liberdade que vocês conquistaram em Cristo é para que vocês sirvam uns aos outros. E é interessante, né, que é paradoxal, ele diz, vocês foram libertos, aí depois diz, para que vocês sirvam uns aos outros. E a palavra, às vezes a gente olha assim, sirvam uns aos outros, não, é para eu poder, de repente, ajudar quem estiver precisando, não. A palavra melhor interpretada, melhor traduzida seria, escravizem-se uns para os outros, tornem-se escravos uns dos outros. Aí você pira, né? Você fala assim, não, bom, Cristo me libertou para que eu seja escravo, né, do pessoal, dos meus irmãos em Cristo. Como é que é isso? Qual o sentido de eu ser liberto para que eu me faça escravo?
A gente olha para Paulo falando sobre isso e a gente começa a pensar, né, que tipo de serviço seria esse? Que tipo de serviço de escravidão é essa que ele está preconizando? E é interessante que mais à frente ele diz, pois toda a lei se resume em que você ame o seu próximo como a si mesmo. E no versículo 15, ele diz, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então, Paulo, ele aponta para a necessidade de nós utilizarmos dessa nossa liberdade. Nós fomos libertos do nosso egoísmo, fomos libertos dessa necessidade de defender a nossa imagem, quem nós somos. Nós fomos libertos para que possamos perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, levar os fardos uns dos outros, porque são coisas que naturalmente nós não faríamos. Porque a nossa inclinação principal, a nossa inclinação primeira, é cuidar de nós mesmos. Só que ele já emenda dizendo o seguinte, cuidado, né, para que vocês não se destruam, né, devorando e mordendo uns aos outros. A imagem, a linguagem que Paulo usa, a gente precisa levar em consideração porque ele não está dizendo assim, não, que vocês não hajam, para que não haja desentendimento. Não, ele está falando, para que vocês não se mordam, não se devorem. Ele está usando uma linguagem de feras, está usando uma linguagem animalesca para poder dizer o que significaria não viver nesse amor. É você parar e pensar, imaginem você se relacionar com seus irmãos, né, usando as garras da justiça própria, as garras das minhas obras, aquilo que eu faço, para poder me relacionar com os outros. Imagine você carregando nos teus dentes, né, fragmentos da reputação do teu irmão, do nome do teu irmão. Tudo isso porque você não consegue se relacionar em amor, porque você tem essa necessidade de defender teus espaços, aquilo que você acredita. E era isso que estava acontecendo. Uns queriam na lei, queriam fazer prevalecer a lei, outros, né, traziam os resquícios, né, do pecado e gostariam de manter, né, aquilo, dizendo nós já fomos perdoados em Cristo Jesus. Então, imaginem cada um querendo fazer prevalecer a sua vontade, esquecendo que todos nós aqui fomos libertos pelo sangue de Cristo para que possamos servir uns aos outros. Sermos escravos uns dos outros. Vamos pensar na liberdade. Assim, uma ilustração que me veio à mente foi a seguinte, eu sou militar, né? Passei por uma escola militar e logo no ingresso a gente tinha um período chamado de quarentena, né? Então a gente ficava, todo o curso é no regime de semi-internato, só que os 40 dias iniciais a gente fica lá sem sair, né? E acordava, né, de manhã muito cedo, né, dormia à tarde e todos os dias, né, às 5h40 da manhã, 5h45 da manhã, um corneteiro tocava, né, a alvorada. Pam, 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 pam. Aquele negócio, né? O corneteiro, 5h40 da manhã, tocando a alvorada. Normalmente, a gente botava, né, o despertador um pouco antes da alvorada, porque a alvorada acendia a luz dos alojamentos, né? Eu ficava num alojamento com mais ou menos 100 pessoas, né? Acendia a luz do alojamento, todo mundo já começava a botar a farda rapidinho e tal, mas antes, né, do toque de alvorada, a gente já levantava, fazia barba, porque se todo mundo, né, 100 pessoas no alojamento, fosse sem fazer tudo isso ao mesmo tempo, não daria tempo. Então, né, acordava antes, fazia barba, né, ajeitava a roupa e tal, e quando ele tocava, acendia a luz, né, você estava praticamente já pronto, arrumava a cama, esticava a cama, dobrava a roupa de cama,
né, tudo perfeitinho, tinha que ficar tudo alinhadinho, as roupas de cama. Quando você entrasse no alojamento, a gente tinha uns cobertores, né, que a gente dobrava assim, quem olhasse entrando do alojamento tinha que olhar todos os cobertores de todas as camas no mesmo lugar. Né? Tinha um barbante que a gente esticava assim, para que ficasse... Vocês estão rindo, gente? Isso é lei, é o peso da lei. Então, era um barbante que a gente esticava e todos os cobertores alinhadinhos. Quando você olhava assim meio abaixadinho, parecia que era uma faixa azul, mas eram todas as mantas, né, alinhadinhas na colcha branca. Então, isso todos os dias. Acabou a quarentena, né, eu fui para casa o primeiro final de semana, não pus o telefone para despertar. Aí, o telefone, né, não despertou, obviamente. Aí, com o que eu acordei? Com a luz do sol. 6 e pouquinho da manhã. Como é que eu acordo, 6 e pouquinho da manhã? Luz do sol. Dou um pulo, né, da cama, óbvio, que eu falei assim, eu perdi a hora. Né, todo mundo já foi para a instrução e eu estou aqui. Eu dei um pulo, né, aí caí, aí fico assim olhando para um lado e para o outro, aí me dou conta que eu estou no meu quarto. Aí e pensando, né, cadê o desgraçado do corneteiro que não tocou? Né? Aí você vai se situando e fala assim, não, eu estou em casa. Aí você arruma a cama rapidinho e tal, né, no ritmo que você já está acostumado a fazer todos os dias. Aí eu não preciso fazer nessa correria, né, mas arrumei a cama rapidinho. Aí, das 6h30 da manhã, né, eu acordei 6 horas, 6h30 da manhã, eu falei, cara, ninguém acorda nessa casa. Meu pai, minha mãe, ninguém levanta, 6h30. Aí começo a andar pelo quarto, nada para fazer, né, vou para o quintal, limpo, né, sujeira dos cachorros, né, vocês entendem, sujeira dos cachorros, não precisa ser muito específico, limpei tudo, né, falei, pô, 7h30 ainda, e ninguém acorda na casa. Eu falei, vou na padaria comprar pão, né, volto. Tá, esse foi o primeiro dia depois da quarentena. Quando eu volto, né, para a academia, lá para a escola, aí a gente tem uma palestra, né, com um oficial, logo no primeiro dia que a gente voltou, ele falou assim, e aí, todo mundo pulou da cama em casa esperando o toque do corneteiro? Ou seja, ele já sabia que todo mundo agiria assim, ele já sabia que estava todo mundo condicionado a agir assim. Então, isso aconteceu a primeira vez, né, na segunda vez eu já fiquei mais tranquilo, mas ainda assim eu levantava, arrumava minha cama, né, e limpava o quintal. Apesar de, né, sempre ter ajudado em casa, minha mãe desde pequena sempre ensinou a gente a fazer isso, mas passou a ter um caráter diferente. Né, eu comecei a fazer aquilo de forma prazerosa. Né, eu chegava, arrumava a cama, e saía, limpava o cachorro, limpeza do quintal, comprava o pão. Já não dava mais a facada no meu pai para ir comprar o pão, né? Já estava ganhando dinheirinho, eu ia lá, comprava com o meu dinheiro o pão. Então, isso foi interessante no início. Então, eu passei a entender que eu não estava mais debaixo de um conjunto de regras, mas eu estava na casa do Pai. Mas, ainda assim, eu conseguia fazer tudo isso de forma prazerosa. Agora, imagine o seguinte, imagine um homem que ele não tem a menor preocupação de conquistar a aprovação de outros. Imagine um homem que é capaz de se compadecer do sofrimento de outros como se fosse na sua própria carne o sofrimento. Imagine um homem que ele não tem preocupação alguma em formar uma imagem para si, mas ele está querendo restaurar a imagem daqueles que estão caídos. Imagine um homem que ele, quando está atravessando o mar com seus companheiros, de repente começa um vendaval danado, e ele se vira e se levanta e diz para que o vento se cale e fala para que o mar se acalme. Incrivelmente, tudo obedece a ele. Imagine um homem que tem o poder de entregar a sua vida e depois tomá-la de volta. Esse homem é o homem mais livre que já caminhou por essa terra. Ele experimentou liberdade num grau que nós jamais experimentamos. Só que, sabe a postura desse homem? Vamos abrir as Bíblias em João 13, ou não sei se está pronta para projetar, João 13, versículos de 1 a 5. Um pouco antes da crucificação, olha o que esse homem faz.
Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, ele derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então, esse homem que experimentou liberdade num grau que nós jamais experimentaremos, que tinha poder para mandar o vento calar a boca e dizer para o mar para parar de sacolejar o barco, porque já era o suficiente. Esse homem, um pouco antes de ser crucificado, apesar de ter poder e liberdade para poder submeter pessoas, gritar aos quatro ventos a sua própria autonomia, apesar de poder falar para outros que era necessário que eles fizessem tudo o que ele mandasse, estar com ele deveria ser muito tentador, porque a gente percebe que alguns de seus discípulos, um diz, Senhor, deixa que eu sente a tua direita e deixa que meu irmão se sente à tua esquerda. A gente estava pensando, ainda não tinha entendido qual era o objetivo. Mas esse homem, ele, um pouco antes de ser crucificado, ele fica seminu, né? Se despe da sua parte de cima da sua roupa, se ajoelha e começa a fazer a tarefa mais humilde que um servo faria naqueles dias. Porque até para o escravo existia uma hierarquia. Existia um escravo que era responsável, né, pela administração da casa, enfim, cada um com a sua atividade, só que aquele que cumpria o papel, aquele que era o mais humilde, o de menor importância na casa, era aquele que lavava os pés. E Cristo, mesmo sendo esse, que diz para o vento e para o mar, para que se calem, que se acalmem, Cristo, ele se prostra diante dos discípulos e lava os pés. Então, quando a gente olha para Cristo e a gente olha para Paulo dizendo, se façam escravos uns dos outros, se façam servos uns dos outros, atentem para a necessidade uns dos outros, carreguem os fardos uns dos outros, estejam atentos, vejam o que está provocando sofrimento para que você possa aliviar a dor uns dos outros. Será que faz sentido a gente usar a nossa liberdade para isso? Se esse é o nosso mestre, se esse é o nosso Senhor? Então, meus irmãos, seguindo, né, aquilo que está dito em Gálatas, que a gente possa sair daqui essa noite com essa convicção, né, com essa chama ardendo no coração, que façamos, né, que a gente se faça, né, servos, escravos uns dos outros, em amor. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Jesus, o Senhor conhece, Deus, o nosso coração e sabe que a nossa inclinação primeira, Deus, é sempre satisfazer a nossa carne, satisfazer as nossas vontades, as nossas necessidades, os nossos apetites. Mas, Deus, nós te louvamos porque um dia a mensagem do Evangelho foi descortinada pelo Espírito Santo diante dos nossos olhos. E hoje, Deus, o nosso maior desejo é viver de tal forma que sejamos reconhecidos como seguidores do Senhor, como cristãos, como aqueles que se parecem com Cristo, como aqueles que são de propriedade de Cristo. Deus amado,
Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos que o Senhor derrame de tal forma, Deus, o teu Santo Espírito em nosso coração, que nós possamos fazer exatamente como o apóstolo Paulo falou, que a gente possa ser escravo uns dos outros, servindo em amor, perdoando uns aos outros em amor, carregando os fardos uns dos outros em amor, e tudo isso, Jesus, para a glória do teu santo nome. Deus amado, nós te pedimos isso, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Amém. Nesse momento, eu gostaria de fazer a leitura do texto de 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Hoje é o segundo domingo do mês e a nossa igreja, todo mês, no segundo domingo, nós celebramos a ceia do Senhor. É o momento onde nós nos remetemos ao sacrifício de Jesus, aquele que se tornou servo, que mesmo sendo Deus se tornou servo, que se fez sacrifício em nosso lugar, que nos substituiu na cruz, levando sobre si a culpa do nosso pecado, aplacando a ira de Deus que estava sobre os nossos ombros. A palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem do pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Nesse momento, você que está aqui conosco, você que é membro da Igreja do Redentor, se você não é membro da Igreja do Redentor, mas você já confessou Cristo como seu Salvador, você já foi batizado, você também está convidado a participar desse momento conosco. A palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados e comer do pão e beber do cálice. Por isso eu te convido a se colocar de pé nesse momento. E antes da gente começar a cantar esse louvor, a gente vai fazer essa oração de confissão. Que você confesse ao Senhor o seu pecado e participe da mesa, da comunhão. Pegue do pão, tome do cálice. E vamos, nesse momento, celebrar o sacrifício de Jesus que nos deu esperança, que nos dá esperança, que nos reconectou, que nos reconciliou com o Pai. O sacrifício que trouxe para nós a certeza de que um dia viveremos eternamente ao lado do Senhor. A certeza de que um dia o Senhor Jesus, que ressuscitou, voltará para buscar a sua igreja. Confesse ao Senhor o seu pecado, reconheça a sua dependência dele. E enquanto a gente cantar esse louvor, você vem à frente, nós faremos 2 filas aqui ao meio e você pode retornar ao seu lugar pela lateral e coma do pão e beba do cálice. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor nos ama. Nós te louvamos porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Por isso, Senhor Deus, ouve a nossa confissão. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Nós reconhecemos que somos pecadores e te pedimos que o Senhor ouça cada uma das confissões que estão sendo feitas aqui agora, Senhor Deus, e que possamos reconhecer que somos completamente dependentes do Senhor, que somos pecadores, mas que queremos viver para glorificar o teu nome a cada dia. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.